Olá! Vamos começar uma viagem fascinante por dentro do cérebro humano. A gente vai fazer o seguinte: vamos partir das partes mais primitivas, aquelas que cuidam da nossa sobrevivência, e vamos adicionando complexidade, camada por camada. O objetivo? Entender como essa estrutura fantástica dá origem aos nossos pensamentos, às nossas emoções e, claro, à nossa consciência. Então, este aqui é o nosso roteiro, o mapa da jornada. A gente começa com a rede de controle geral, depois mergulha na máquina de sobrevivência, no núcleo emocional e do pensamento mais complexo. Na sequência, vamos entender os mensageiros químicos que fazem tudo isso conversar. E, por fim, como o cérebro, mente e comportamento se tornam uma coisa só. Vamos lá! Bom, para começar, vamos dar uma olhada no quadro geral. Pensa no sistema nervoso como o grande centro de comando do corpo. Ele se divide em duas partes principais, que trabalham em perfeita sintonia. E aqui a gente vê essa divisão em ação. É uma analogia bem legal. O sistema nervoso central, o SNC, que é o cérebro e a medula, funciona como a CPU de um computador, sabe? O processador. Já o sistema nervoso periférico, o SNP, seria tipo os cabos de rede, conectando esse processador central a todo o resto do corpo, mandando e recebendo informações o tempo todo. Agora, vamos descer para a base do cérebro, para a nossa máquina de sobrevivência. Essa é a parte mais antiga dele, um verdadeiro legado dos nossos ancestrais mais distantes. Ela trabalha sem parar para manter a gente vivo, sem que a gente precise nem pensar nisso. Pensa só um minuto. Respirar, o coração bater, o ciclo de sono, tudo isso é automático, gerenciado por esse piloto automático. É basicamente nosso sistema de suporte à vida, funcionando nos bastidores, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Impressionante, né? E olha, não é porque são estruturas básicas que elas são simples. Pelo contrário, o cerebelo, por exemplo, que é nosso centro de coordenação motora, tem sido associado em alguns estudos ao transtorno do espectro autista. Isso só mostra como até as partes mais fundamentais do cérebro têm um papel em condições psicológicas super complexas. Subindo um degrau na nossa escada evolutiva, a gente chega no núcleo emocional, o famoso sistema límbico. É aqui que a vida ganha cor, sabe? Essa região é a fonte das nossas emoções mais fortes e dos impulsos que nos movem todos os dias. Esse sistema é simplesmente o coração da psicologia. A amígdala, por exemplo, é o nosso centro do medo. Quando ela está desregulada, pode levar a transtornos de ansiedade. O hipotálamo já controla aqueles impulsos básicos, fome, sede. Qualquer desequilíbrio por aqui pode ter um impacto gigantesco no nosso bem-estar. E aqui tem uma conexão que é fascinante. Emoção e movimento estão literalmente um do lado do outro no cérebro. Por isso que a deterioração dos gânglios da base, que ficam ali pertinho, causa a doença de Parkinson, que afeta o movimento. Essa proximidade também ajuda a gente a entender por que alguns remédios para a saúde mental podem dar efeitos colaterais motores. E agora, chegamos ao topo da evolução cerebral, o córtex. Essa camada de fora, toda enrugadinha, é a obra-prima que nos permite pensar, planejar, criar linguagem. É ela que nos dá essa consciência complexa sobre nós mesmos e sobre o mundo. 80%. Pensa bem nesse número. A esmagadora maioria do poder de fogo do nosso cérebro está concentrada nessa camada externa. É um verdadeiro supercomputador biológico que faz de tudo, desde resolver uma equação até fazer a gente apreciar uma obra de arte. Nossa primeira parada no tour pelo córtex é o lobo frontal, bem aqui na frente. A melhor forma de pensar nele é como o CEO do cérebro. É a parte que toma as decisões, que planeja o futuro e que, no fim das contas, molda a nossa personalidade. Esse é o nosso centro de comando. Ele nos ajuda a tomar decisões complexas, tipo escolher uma profissão, mas também a controlar aqueles impulsos mais básicos, como a vontade de comer mais um pedaço de bolo. Ele integra tudo para guiar a forma como a gente interage com o mundo. Agora vamos para o topo do cérebro, para o lobo parietal. Essa região é a que constrói nosso mapa sensorial do mundo. Ela processa tudo, desde a sensação de um tecido macio até a nossa percepção de onde estamos em uma sala. Essa área cria um mapa super detalhado das sensações do corpo. É por isso que nossos lábios e mãos, que são muito sensíveis, ocupam uma área muito maior nesse mapa cerebral do que as nossas costas, por exemplo. É uma representação bem desproporcional, mas faz todo sentido. Seguindo para as laterais do cérebro, a gente encontra os lobos temporais, que ficam bem perto das orelhas. Não é à toa, né? Eles são fundamentais para a audição, mas acredite, as funções deles vão muito, muito além disso.
Dá para pensar no lobo temporal como o grande arquivo do cérebro. Ele não só processa os sons, mas também guarda as nossas memórias de longo prazo. Tudo, desde o cheirinho da casa da avó até a melodia da nossa música preferida, está guardado ali. A nossa última parada no córtex fica lá na parte de trás da cabeça, o lobo occipital. Essa é a usina de força visual do cérebro, uma área inteiramente dedicada a processar a quantidade absurda de informação que chega pelos nossos olhos. Isso é uma prova fantástica de como o cérebro é especializado. Uma região inteira dedicada a transformar a luz que entra nos nossos olhos em imagens com significado. Reconhecer um rosto, ler um livro, curtir um pôr do sol. É incrível. Certo, já exploramos as diferentes regiões do cérebro, mas como é que elas conversam entre si numa velocidade tão alta? A resposta está nos mensageiros químicos, os neurotransmissores. Essas pequenas substâncias químicas são basicamente a moeda de troca da comunicação cerebral. Elas viajam por um espaço minúsculo entre os neurônios, a tal da fenda sináptica, e permitem que bilhões de células conversem e formem os circuitos que sustentam tudo que a gente pensa e faz. E esse mecanismo, que parece uma chave numa fechadura, é a base do funcionamento de muitos medicamentos para a saúde mental. Alguns, os agonistas, imitam ou aumentam o sinal de um neurotransmissor. Outros, os antagonistas, bloqueiam os receptores para diminuir o sinal. É um jogo delicadíssimo de equilíbrio químico. E essa tabela resume essa conexão vital entre a química do cérebro e a nossa saúde mental. Olha a serotonina, por exemplo. Ela ajuda a regular o humor. Quando os níveis estão baixos, isso frequentemente está associado à depressão. Ou a dopamina, que é ligada ao prazer e à recompensa e tem um papel central em vícios. Bom, chegamos na nossa última sessão. Agora é hora de conectar todos os pontos. Como é que essa arquitetura incrível de neurônios e química se junta para criar a nossa experiência do dia a dia? Essa citação resume uma verdade fundamental. Mente e corpo não são coisas separadas. O estresse crônico, por exemplo, não é só um sentimento. Ele afeta de verdade o nosso sistema nervoso, que por sua vez pode enfraquecer nosso sistema imunológico e isso pode deixar a gente mais vulnerável a doenças. É uma cadeia de eventos totalmente conectada. E assim a gente encerra a nossa viagem pelo cérebro. Mas fica uma pergunta final, uma provocação para a gente refletir. Se o nosso cérebro é o resultado de uma jornada evolutiva tão longa, como é que esses sistemas de sobrevivência tão antigos influenciam o nosso jeito de pensar e agir no mundo moderno de hoje? Pois é, o nosso passado evolutivo está sempre presente.